Tem um paradoxo muito interessante acontecendo no Brasil hoje, e os dados que a gente levantou são, assim, impressionantes. O consumo de conteúdo erótico por mulheres está explodindo. Um relatório do Pornhub, por exemplo, mostrou um aumento de 1.400% na busca por pornô para mulheres. É um número gigante. E não é um dado isolado, né? Não mesmo. Outras fontes mostram que 80% do tráfego de celular em sites adultos já vem de mulheres. E a grande maioria, tipo 78%, tá ali na faixa dos 18 aos 34 anos. Ou seja, tem um público consumidor enorme, ativo, que está procurando por isso. Exato. Mas é aí que entra o paradoxo. Junto com esse boom, vem uma onda gigante de insatisfação. Elas procuram, consomem, mas pouquíssimas delas gostam do que encontram. A queixa geral. E o material que a gente tem hoje é justamente sobre isso. Um compilado dessas reclamações e, o mais importante, dos desejos desse público. A grande pergunta é: por que uma indústria tão grande parece ignorar o que uma fatia tão relevante da audiência quer? Vamos tentar entender essa história. É uma ótima pergunta. E a resposta diz muito sobre como esse mercado foi construído. Bom, a primeira crítica que salta aos olhos em todas as fontes é quase um consenso. O conteúdo é excessivamente explícito desde o primeiro segundo. Não tem um aquecimento, uma construção de clima. É direto ao ponto, de um jeito que, para muitas, soa mais mecânico do que excitante. E por que essa abordagem tão imediata? Então, a explicação que os especialistas dão é histórica. A indústria do estímulo sexual foi, por décadas, dominada por homens, produzindo para homens. Claro. E a lógica da excitação masculina, que é muito visual e mais direta, acabou virando padrão para todo mundo. O resultado é que o prazer feminino nunca foi de fato a prioridade. O que gera narrativas que as fontes descrevem como prejudiciais e inúteis para elas. Exatamente. Faz todo sentido. E essa lógica vira aqueles clichês que a gente conhece, né? As fontes listam vários. Os gemidos super exagerados, quase caricatos. As posições que parecem escolhidas mais para valorizar a performance do homem do que o prazer do casal, sabe? E principalmente o foco quase exclusivo no orgasmo masculino como o grande final da cena. Isso. O prazer da mulher, quando aparece, muitas vezes parece só um acessório. Não é parte central da experiência. Isso cria uma sensação de que ela é um objeto ali e não um sujeito da ação. Exato. Tem uma citação de uma usuária anônima da plataforma Gypsy que resume essa frustração de um jeito muito forte. Qual é? Ela diz: é difícil encontrar conteúdo erótico que valorize as mulheres ou ao menos que trate a personagem feminina com respeito. A palavra respeito dentro de uma fantasia, isso chama atenção, né? É uma palavra poderosíssima nesse contexto, porque mostra que não é só uma questão de preferência, de estética. Não é. Para essa ouvinte, a satisfação está ligada diretamente a se sentir respeitada e valorizada na fantasia. A representação importa, mesmo quando a gente fala de imaginação. Ela quer se ver ali de forma digna. Então, além da abordagem ser muito direta, parece que falta algo antes mesmo da cena começar. Falta uma história. Um contexto. Essa é outra queixa que aparece muito. As cenas começam do nada, já nas preliminares, e a gente não sabe quem são aquelas pessoas, por que elas se desejam. Totalmente. E é aí que está a grande diferença, né? Entre o pornográfico e o que as fontes chamam de erótico narrativo. Explica melhor. O vídeo pornográfico tradicional, por ser tão visual, tão explícito, ele deixa pouco lugar para a imaginação. Ele te entrega tudo pronto. Sim. Já o erotismo narrativo, seja em texto ou áudio, funciona de outro jeito. A sexóloga Alessandra Araújo diz que as descrições servem de estímulo para a excitação e a fantasia. É a diferença entre só assistir e poder se imaginar na cena. Lembro de um depoimento de uma usuária de áudio que falava exatamente isso. O que ela dizia? Que prefere ouvir conteúdo erótico do que vê-lo, porque o áudio permite que a mente dela preencha as lacunas, sabe? Claro. Ela não está observando o corpo de outra pessoa, ela está vivendo a experiência na própria cabeça. Exato. O desejo, para muitas mulheres, não é puramente visual. Ele é contextual, sensorial
imaginativa. A falta de uma progressão na história, a falta de estímulos como um diálogo, a descrição de um olhar, a lentidão de um toque, tudo isso impede o envolvimento. Não basta ver, é preciso sentir a construção daquele momento. Ok, acho que entendemos bem o que não funciona. Mas o que eu achei mais fascinante nas fontes foi a lista de sims. O que elas querem. Sim, e não é nada vago, é bem detalhado. Começando por algo que parece simples, mas que muda tudo. O ritmo da história. Mas eu diria que ritmo é só parte da coisa. Não é só sobre ser lento. Um prelúdio longo e monótono também não funciona. Certo. O que as fontes mostram é um desejo por uma ansiedade sexual positiva. A chave é o que acontece durante essa construção. E como seria essa construção, então? Pensa nos livros eróticos de sucesso. Eles usam uma narrativa que revela a personalidade dos personagens aos poucos. Primeiro você se conecta com eles, entende a atração. A química. Isso. Os diálogos são insinuantes, a antecipação vai crescendo. A excitação não vem do ato em si, mas da promessa do ato. Gosto dessa ideia de ansiedade sexual positiva, é a expectativa, né? E isso me lembra uma citação do filósofo Paulo Giraldelli que está no material. O que ele diz? Ele fala que o que excita a mulher depende de um contexto, depende de uma história, da verbalização das situações amorosas. É a palavra construindo o cenário. Perfeito. A verbalização. O que nos leva direto ao segundo ponto que elas tanto valorizam, a linguagem. Sim, a preferência clara é para uma linguagem mais rica, até poética, e não por descrições mecânicas, sabe? Ou vulgares. Exato. As palavras precisam carregar emoção, descrever sensações, não só ações. E o fascinante aqui é como a linguagem vira uma ferramenta de exploração. A Alessandra Araújo, de novo, aponta que narrativas detalhadas e explícitas, no sentido sensorial, estimulam a fantasia. E tem mais. Ela adiciona que as palavras picantes servem como forma segura e privada de explorar reações e preferências. É quase um laboratório íntimo de desejos. Que na prática seria descrever cheiros, sabores, a textura da pele. Os elogios que os personagens trocam, o som da respiração. Os relatos mostram que isso é muito mais potente para a imaginação do que só mostrar uma imagem gráfica. Exato. O Giraldelli tem outra síntese ótima para isso. Ele diz que a mulher está no âmbito das letras, dos sons, dos subterfúgios. É a sedução pela atmosfera. Pelo que é sugerido, não só pelo que é escancarado. Isso. E essa busca por um refinamento não para na história, né? Ela vai para a produção em si. É o terceiro desejo, estética e sofisticação. Sim, e isso muda conforme o formato. Em vídeos, a demanda por cenários mais bonitos, figurinos bem cuidados, uma luz que cria um clima. Quase como num filme com boa direção de arte. Exato. Menos cara de estúdio amador, mais glamour. E nos áudios, que é um formato que está crescendo muito justamente por isso. Nos áudios, a sofisticação está na qualidade do som. Uma produção impecável, com trilhas sonoras que ajudam a construir o clima. Entendi. As plataformas que dão certo investem nisso. Criam cenários sonoros sofisticados, com mudanças de lugares. A história pode acontecer num trem, numa praia. O som das ondas, o barulho do trem, tudo isso dá mais textura. O objetivo é a imersão total. Fazer a ouvinte sentir que está no quarto com uma pessoa, como diz a fonte. Exatamente. E essa busca por um refinamento não para na história, né? Ela vai para a produção em si. É o terceiro desejo. Estética e sofisticação. Sim, e isso muda conforme o formato. Em vídeos, a demanda é por cenários mais bonitos, figurinos bem cuidados, uma luz que cria um clima. Quase como num filme, com boa direção de arte. Exato. Menos cara de estúdio amador, mais glamour. E nos áudios, que é um formato que está crescendo muito justamente por isso. Nos áudios, a sofisticação está na qualidade do som. Uma produção impecável, com trilhas sonoras que ajudam a construir o clima. Entendi. As plataformas que dão certo investem nisso. Criam cenários sonoros sofisticados, com mudanças de lugares. A história pode acontecer num trem, numa praia. O som das ondas, o barulho do trem, tudo isso dá mais textura. O objetivo é a imersão total.
fazer a ouvinte sentir que está no quarto com uma pessoa, como diz a fonte. Exatamente. Estando nesse quarto imaginário, a gente chega num ponto que talvez seja o mais crucial de todos. Qual? A representação do prazer feminino. O que elas querem ver ou ouvir sobre o orgasmo da mulher. Elas querem que ele seja tratado como um evento central, tão importante quanto o masculino, e como parte natural da cena, não algo secundário ou que acontece por acaso. Tem algum exemplo? Um exemplo positivo citado nas fontes é o filme A Descoberta Perfeita. O grande elogio foi justamente o foco no prazer das mulheres, em contraste com o tradicional olhar masculino que domina o gênero. Então é sobre mudar a câmera de lugar, por assim dizer? Mostrar a experiência a partir da perspectiva dela também? Exatamente. E isso levanta uma questão importante sobre os riscos do conteúdo mal feito. Que seriam? As fontes alertam que narrativas que ignoram o prazer feminino, ou, pior, que romantizam a coação, podem criar expectativas irreais e distorcer a percepção do que é uma relação sexual saudável. A qualidade do erotismo, então, está ligada à representação do respeito. Da reciprocidade. Não é um detalhe, é a base. Certo. O que nos leva ao último elemento. O clímax narrativo, a ideia de que a resolução sexual é mais potente quando vem depois de uma tensão na história. Sim, o prazer não é só físico, é emocional. As histórias que mais engajam são as que constroem um obstáculo no enredo, um ciúme, a distância, uma insegurança. E a superação desse conflito torna o clímax sexual mais... Muito mais. É a recompensa emocional da jornada. Tem um exemplo literário ótimo no material. Do livro As Infinitas Possibilidades do Nunca. O dilema da protagonista com a própria virgindade é o que move a história. Cada passo que ela dá em direção à decisão dela aumenta a tensão sexual. E isso funciona em qualquer mídia. Num áudio pode ser a progressão de um diálogo que começa tímido e vai ficando mais íntimo. A ideia sempre é de um crescendo de desejo. Algo que começa lento, se intensifica e explode. E, em vez de já começar no pico. É uma jornada, não um evento abrupto. Então, se a gente for amarrar tudo isso, o que significa no fim das contas? O recado parece bem claro. Sim. A busca das mulheres brasileiras não é por algo menos explícito, mas por uma experiência erótica mais... completa. Exato. Uma experiência que envolve elegância na produção, que seja sensorial nas descrições, que tenha emoção na história e, acima de tudo, que demonstre respeito na forma como representa o desejo. E conectando isso a um quadro maior, essa demanda toda não é só sobre entretenimento. Parece refletir um desejo mais profundo de autoconhecimento, né? Sem dúvida. De explorar a própria sexualidade de uma forma mais rica. E os produtores de conteúdo, autores, diretores, que estão sacando isso. Que apostam nesse ritmo mais cadenciado, numa linguagem cuidada. E numa representação empática do prazer feminino, estão descobrindo um público gigantesco, leal e disposto a consumir. Estão preenchendo um vácuo no mercado. No fim das contas, o que funciona não é o conteúdo que apenas mostra, mas aquele que faz a pessoa imaginar, sentir e desejar de verdade. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final. O material que a gente analisou aponta que a literatura e o áudio erótico podem ampliar o repertório sexual, o que é ótimo, mas também alerta para o risco de distorcer a percepção do que é uma interação consensual, se a narrativa for irresponsável. E a pergunta que fica é... Se o erotismo narrativo tem esse poder imenso de construir fantasias e moldar percepções, qual é a responsabilidade de quem cria esse conteúdo na forma como retrata não só o desejo, mas, fundamentalmente, o consentimento? Ex Liberté.